Sejam muito bem-vindos ao canal Conectados pela Palavra. Se você não for inscrito no nosso canal, eu te peço que você se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho para receber mais novidades do nosso canal. Hoje nós estaremos com mais um conto de Natal, que se chama A Tradição da Vila de Natal, e é inspirado no livro de João, 1:14, Isaías 60, versículo 1, Neemias 2, Ruth 2, Mateus 5 e Lucas 2. E nós abrimos com esse versículo tão maravilhoso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. No coração da pequena cidade chamada Esperança, onde a neve caía mansa como uma bênção descida do céu, havia um costume que atravessava gerações, a Vila do Natal. Assim como Jerusalém, que celebrava festas ao Senhor ano após ano, Neemias 8 nos relata isso. Aquele bairro erguia luzes, presépios e cânticos para lembrar o nascimento do Salvador. Era uma festa simples, mas forte. Unia famílias, fortalecia laços e acendia a chama da fé, como nos tempos antigos em que Israel se reunia para honrar ao Deus vivo, o nosso Deus vivo. Mas como acontece na história de Israel, os ciclos mudam. Moradores partiram, famílias novas chegaram, prioridades se alteraram. Assim como os muros de Jerusalém ficaram ruins, Neemias 1:3, a Vila do Natal também caiu no esquecimento. Em um silêncio do tamanho de uma saudade, tomou conta da comunidade. Mas Deus, que restaurou cidades, família, histórias na Bíblia e continua restaurando, é o mesmo que ressuscita memórias, tradições, quando há apenas um coração que clama por ele. Como Noemi e Ruth, renascendo entre as pedras. Do outro lado da cidade havia uma pequena e charmosa loja, chamada Sempre Verde, famosa por suas guirlandas e pelas poesias vermelhas que lembravam o sangue que trouxe vida ao mundo. As donas eram duas amigas inseparáveis, Silvia e Louise. Louise, porém, carregava o peso no coração. A Vila do Natal, onde vivera os melhores dias da sua infância, havia desaparecido. Assim como Noemi, que ao retornar a Belém disse: "Não me chames mais de Noemi, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso me trouxe grande amargura." Ruth 1:20. Louise sentia que algo precioso havia morrido dentro dela, uma parte da sua alegria, uma parte da sua história. Mas assim como Deus despertou Ruth para restaurar Noemi, Deus estava prestes a despertar alguém para restaurar Louise. Em outro ponto da cidade, viviam Adam, um veterinário bondoso, sempre disposto a servir. Alguém que lembrava Boaz, um homem íntegro, que cuidou de Ruth com generosidade e honra. Criado pela tia que administrava um lar de idosos, Adam carregava uma bondade tranquila, um senso de responsabilidade que só os quebrantados conhecem. Mas como Boaz, antes de conhecer Ruth, havia um espaço vazio no seu peito. Seu caminho cruzou com o de Louise quando ele entrou na loja para comprar flores. E quando os dois se olharam, aconteceu o mesmo que a Escritura descreve entre Boaz e Ruth. Eis que Ruth entrou no campo e por acaso chegou à parte que pertencia a Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Nada é acaso onde Deus escreve histórias. Louise sentiu
o coração aquecer, e Adam sentiu paz. Era como se duas almas cansadas fielmente encontrassem o repouso uma na outra. Como Neemias e os restauradores. Luísa foi convidada a ensinar a idosos do lar a fazer guirlandas, enfeites de Natal e trazer alegria naquele lugar. Quando conheceu a tia de Adam, as duas se conectaram de imediato. Assim como Neemias foi enviado para restaurar os muros e renovar a esperança de um povo. Neemias 12. Luísa sentiu que encontrava ali uma nova missão: alegrar aquelas vidas muitas vezes esquecidas. Cada visita ao lar era como erguer um pedaço de uma muralha interior, reconstruindo a sua própria fé e encontrando valor em tudo aquilo que fazia. E Deus, que une pessoas por propósito, continuava tecendo fios invisíveis entre Adam e Luísa, os idosos e as crianças do orfanato próximo, como um carpinteiro na história. Percebendo a dor de Luísa pelo fim da vila de Natal e de toda uma tradição que marcara sua infância e sua história, Adam decidiu agir. Assim como Neemias reuniu o povo dizendo: levantemo-nos e edifiquemos. Adam reuniu a cidade. Ele era muito querido por tantas coisas boas que ele fazia naquele lugar. Vamos reconstruir o que foi perdido, disse ele. Vamos trazer de volta o brilho que o tempo levou. Famílias inteiras se reuniram. Idosos do lar ajudaram a pintar estrelas, a tecer painéis, a fazer coisas incríveis que até eles mesmos se admiraram. Crianças do orfanato colaram laços e anjos de papel e sonharam com uma grande festa em família. Comerciantes doaram luzes, enfeites e muitos detalhes que precisavam para uma festa. A tia do Adam organizou as comidas. A igreja local ofereceu cânticos e levantou o coral, muito animado, para trazer ali, naquele lugar, as músicas que vinham do céu. Era como os salmos descrevem quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus estava reconstruindo não apenas um bairro, mas uma comunidade inteira. E na véspera do Natal, Luísa saiu, caminhando, tentando aliviar o coração apertado. A neve caía como os contos antigos, e o vento carregava memórias da infância perdida. Mas quando ela virou a esquina, ficou sem ar. O bairro inteiro estava iluminado. Guirlandas decoravam as portas como coroas de esperança. Presépios artesanais lembravam a noite em que o Salvador nasceu. Estrelas douradas brilhavam, como a estrela de Belém. Crianças corriam como se fossem pequenos pastores, cheios de alegria. Idosos cantavam hinos como Simeão e Ana no templo, e enchendo o ar com adoração. A vila de Natal estava ali, viva novamente no meio da luz, caminhando em sua direção. Ela vê, ela enxerga algo que também alegrou ainda mais o coração. Estavam Adam. Eu quis trazer o Natal de volta por você, por nossa cidade e por amor ao próximo, disse ele, tomando suas mãos. Luísa chorou, não de tristeza, mas de reencontro. Ela se reconectou com toda a sua história.
com seus entes queridos e com tudo aquilo que aprendera desde a infância. Adoração a um Deus vivo, ao amor a Jesus, que ela reconheceu como seu único Senhor e Salvador. Assim como os pastores correram para ver o Messias, ela correu para abraçar a promessa viva de que Deus restaura tudo que o tempo tenta apagar. Como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele Natal se tornou histórico. Os idosos foram honrados como coroa dos velhos. Provérbios 17:6. As crianças do orfanato foram amadas como Jesus ensinou. Quem recebe uma criança, a mim recebe. Mateus 18:5. O bairro inteiro se uniu por tradição, mas também por uma missão, a missão de amar, de servir e de reviver a fé. Não era apenas tradição, mas era o amor que envolveu o coração de todos naquele momento. E ali, entre luzes e neve, ficou claro: Deus estava formando uma nova família, uma família como a de José. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Adam e Luíse, a tia, os idosos, as crianças, todos reunidos como um presépio vivo. Com Isaías 60, versículo 1, a Vila do Natal renasceu, não no mesmo bairro, mas com o mesmo Espírito. Não pelas mãos dos antigos moradores, mas pelos corações que Deus preparou. Era a luz que brilhava em meio à escuridão. Era o amor que renascia em propósito que se cumpria. Porque quando Deus deseja restaurar algo, Ele sempre começa reacendendo o coração. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Assim, nasceu novamente a Vila do Natal. Assim, nasceu uma nova família. Assim, nasceu um novo começo na cidade de esperança. E assim, mais uma vez, o Verbo habitou entre nós.